Isso, estamos gravando. Muito boa noite a quem nos assiste, boa noite a todos que se fazem presentes, a quem irá assistir posteriormente essa gravação, quando estiver disponível. Sejam bem-vindos, eu sou Gabriel Cruz Carneiro e esse é o bate-papo com autores do GESLIT, o grupo de estudo em História e Literatura, vinculado à Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Bom, eu sou doutorando em História aqui pela Universidade Federal do Amazonas e trabalho com questões envolvendo periodismo na virada ao século XX. E esse é o projeto Bate-Papo com Autores. Antes de falar do bate-papo e começar, de fato, o nosso evento, é sempre importante para quem está assistindo aqui, primeiro, sejam bem-vindos. Eu confesso que não reconheço todos os nomes aqui, o que eu considero uma coisa boa, porque isso prova que a gente está conectando mais pessoas, a gente está comunicando com mais gente. O bate-papo é um dos projetos do GESLIT, mas longe de ser o único. O GESLIT ele já tem um trabalho bastante sólido dentro das plataformas, tem o nosso Instagram, tem o nosso canal no YouTube. Tivemos recentemente a nossa segunda jornada em História e Literatura, A Língua é Minha Pátria, e foi um evento sensacional. A gente está aqui com o Matheus, o André e alguns colegas que participaram de forma ativa do evento, e, inclusive, todas as nossas palestras estão no canal do GESLIT, a Jornada GESLIT, no YouTube. Depois a gente manda no chat para quem quiser assistir. Estão disponíveis, fiquem à vontade. Gente muito boa participando, professores, pesquisadores, membros do grupo e convidados. Foi um trabalho maravilhoso e a jornada ainda continua, porque ainda tem muita coisa para acontecer referente ao que foi a jornada. O próprio GESLIT, ele tem como a sua principal razão de ser o seu próprio nome, grupo de estudo, que é discussões semestrais acerca de conteúdos específicos, e nesse semestre a gente está discutindo principalmente o capitalismo editorial e as suas ramificações a partir dessas relações de comércio, a produção de livros e a divulgação de material de massa, produção impressa. Recentemente a gente tem uma discussão maravilhosa sobre, a partir da produção e circulação da saga Harry Potter, e isso se prolonga no nosso semestre, está se prolongando durante o nosso semestre. Além de outros semestres, tivemos temáticas muito diversas, já debatemos o materialismo histórico, a trajetória da escola Chico Caçonga, Machado de Assis, sempre debates muito importantes nas nossas reuniões quinzenais. Peço perdão pela minha fala, o aparelho não está legal, usar aparelho é uma tortura. Além dos nossos encontros quinzenais, que ocorrem todo semestre, temos as nossas conferências, os nossos seminários que estrearam nesse semestre e já são um sucesso. Tivemos recente os seminários a partir da obra do Antônio Gramsci. Tem o próprio bate-papo com o autor, a nossa jornada, o nosso canal no Instagram, o nosso GESLIT, por favor, nos sigam no GESLIT. A gente tem, em parceria com a editora Record, produzido alguns materiais para nossas redes. Um processo que mostra, vários processos que mostram a relevância e a importância do trabalho que o GESLIT está fazendo nesse processo de integração entre diversos grupos de pesquisadores, esse processo de conexão entre história e literatura, que é a razão de ser do grupo de estudo. E esse é o bate-papo com autores, um projeto que tem como prerrogativa a comunicação entre membros externos e membros internos do grupo, ou convidados, pessoas afins, acerca de trabalhos em que a gente recebe aqui mensalmente alguns convidados como forma de criar uma roda de conversa, ouvir uma pesquisa e criar essa conexão entre os colegas, entre membros do grupo, entre convidados externos. É um projeto que já existe desde do nosso ano passado e vem cada vez mais se consolidando aqui nas nossas redes. Continue nos acompanhando, inclusive. No bate-papo de hoje,
O tema do nosso evento é a invenção do pirata moderno, da literatura à cultura pop. Não estou sozinho, eu queria agradecer a Maristela Toma como convidada a debatedora, ela que possui graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas, também é professora de Teoria da História pela Universidade Estadual de Santa Cruz, tem experiência na aula de História, com ênfase em Teoria da História, atuando principalmente nos seguintes temas: Teoria da História e História Cultural. Coordenou o grupo de estudos em História e em Quadrinhos de 2016 a 2020, da Universidade Estadual de Santa Cruz, e atualmente é doutoranda na Universidade Federal de São Carlos em Estudos Literários, onde pesquisa a relação entre quadrinhos e literatura. Maristela, muito obrigado por aceitar participar desse nosso bate-papo. Foi um prazer enorme poder te conhecer. Confesso que mesmo membro do grupo a gente ainda não tinha tido nenhuma interação, mas seja bem-vinda, fique à vontade para fazer uma fala inicial, se apresentar quem nos ouve e quem nos assiste. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para participar desse evento e dizer que é um prazer, né, falar aqui do trabalho do André. Eu não conheci o André, eu conheci o André esse ano, quando eu participei do simpósio que ele coordenou na jornada, e a condução, né, dele ali no simpósio, o clima acolhedor que ele estabeleceu ali foi essencial, né, para o debate fluir, como fluiu e tal, assim, foi muito legal mesmo, foi uma experiência muito profícua para todo mundo que participou. E também, assim, participando agora, né, esse é o meu primeiro ano participando do grupo de estudos, né, do GESLIT. Eu já conheci o GESLIT, já tinha participado das jornadas do ano passado, feito mini curso e tal, mas participando agora, né, dos encontros, eu percebo que esse clima acolhedor é uma marca mesmo do GESLIT, né? Foi um negócio que eu encontrei no André, mas eu vi, né, no grupo como um todo. Então, eu estou muito contente de estar aqui, acho que a noite vai ser boa. A nossa noite é um sucesso, inclusive pela tua participação. Antes de passar para o André, eu queria fazer das suas palavras as minhas. O André é uma pessoa extremamente acolhedora e carinhosa, um grande amigo, que eu vou me permitir a informalidade aqui. Agora, voltando à formalidade que o evento exige, o nosso entrevistado da noite, novamente com a comunicação ou o trabalho, a invenção do pirata moderno, da literatura à cultura pop, é o André Luiz Melo Tinoco Nogueira, formado em licenciatura em História e licenciatura em Filosofia, especialista em História Antiga e Medieval pela UERJ, mestre em História Social pela Federal do Rio de Janeiro e doutor pela mesma universidade. Atualmente leciona no setor de História Contemporânea como professor substituto, trabalhou na diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha do Brasil, atuando na catalogação do Arquivo da Marinha, no Espaço Cultural da Marinha e Museu Naval. Atuou ainda como pesquisador colaborador no Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil, no projeto História Militar Naval. Leciona História e Filosofia em colégios da rede privada do Rio de Janeiro, tem experiência na área de História e em Educação, com ênfase em História Militar, História Naval, da Antiguidade à Contemporaneidade. Em Filosofia, pesquisa Filosofia Contemporânea, interseção Filosofia e Literatura, Estética e Arte, também pesquisa mídias e fontes como quadrinhos e mangás, atuando em grupos de pesquisa de literatura, filosofia e história. Uma coisa que ele não faz é ficar parado. Enfim, André, seja bem-vindo. Te agradeço enormemente pelo aceite em participar aqui do evento. Fica à vontade, o palco é seu. Bom, muito obrigado pela fantástica introdução aí, longa introdução, mas agradeço as palavras. Agradeço, antes de mais nada, por ter a possibilidade, a oportunidade de estar com vocês em mais um encontro, com mais uma atividade que esse grupo que eu tanto gosto e estimo possibilita para nós,
eu também não estou há muito tempo, Maristela, eu também estou há um semestre a mais do que você, eu entrei, né, um semestre anterior. Não, na verdade, esse seria o meu terceiro semestre. Eu entrei no início do ano passado. Justamente quando eu participei da primeira jornada. Aí eu achei interessante, eu participei como comunicador, e aí me inscrevi para participar do grupo, e aí a história foi feita. Então eu agradeço imensamente as oportunidades que esse grupo tem trazido, mesmo para que a gente possa falar, que a gente possa se comunicar e se conhecer, que é o mais interessante, é fazer toda essa rede, né, de comunicações, essa rede de pesquisas sempre ser e continuar produtiva, porque é muito interessante as possibilidades diversas que tem de pesquisa nesse grupo, né, caminhos, objetos fantásticos aí que a galera estuda. Um adendo, é só uma observação dentro desse meu currículo, porque eu sei que sou estranho, durante muito tempo na minha vida acadêmica, desde a faculdade, na verdade faculdade e mestrado, porque eu fiz o caminho inverso, eu fiz a faculdade de História, aí eu fui direto para o mestrado, e depois que eu fiz a especialização, doutorado, ou seja, fui para voltar para ir de novo. E aí, na graduação de História e no mestrado, eu segui uma linha de História militar, uma linha bem, claro, não no sentido ruim, vamos dizer assim, mas no sentido de uma possibilidade crítica, evidentemente, mas com o uso de fontes militares. Eu estagiei no arquivo da Marinha e lá tinha uma possibilidade de periódicos, inclusive fontes impressas, periódicos, então eu sempre gostei de trabalhar com mídia impressa, mídia, revistas, jornais, isso sempre me atraiu, e naquele momento eu segui pelo ramo da história militar, focando em história naval, que sempre foi minha paixão. Mas, no doutorado, eu resolvi mudar. Eu ainda tenho um caminho, ainda fiz um caminho ligado um pouco a uma história não mais militar, mas ainda no caminho marítimo, né, estou da pirataria, ainda tem uma interseção ali, claro, com as Forças Armadas e a questão toda colonial e anticolonial e o contraste todo do Atlântico, mas eu introduzi algo que não me era ainda muito caro, que é a literatura. Eu sempre consumi muita literatura, eu sempre estudei, entre aspas, não profundamente, não academicamente de pesquisa, mas eu sempre gostei muito da área da literatura, e aí eu tive uma possibilidade de utilizar esse gosto, esse prazer, e estudar um objeto que é justamente essa literatura inserida nesse contexto ali, do final da Era Moderna, início da Era Contemporânea, que vai justamente criar isso, que é o tema aqui da nossa fala de hoje, que é essa invenção desse pirata moderno. Então, a minha caída na literatura ela é muito recente. Eu terminei meu doutorado ano passado, ano passado. Então, ainda é algo muito recente, ainda é algo que eu também estou aprendendo muito. E ter a possibilidade da gente conversar é maravilhoso. Inclusive, já fica aqui a minha sugestão direta para o Gabriel, que é convidar a Maristela para um bate-papo de autor, porque eu quero muito ouvir, porque ela estuda quadrinho e com certeza muito melhor que eu, há mais tempo que eu, e ela está no doutorado de literatura, que é fantástico. Então, assim, será um prazer essa troca de informação, essa troca de olhares em uma temática que eu gosto muito. Eu amo história em quadrinhos, sempre consumi desde criança, e a possibilidade de estudar isso como meio de vida acadêmica é fantástico. Eu fiz um doutorado lendo o mangá. Claro, não apenas isso, mas é fantástico. Então são coisas que é sempre bom a gente estudar aquilo que a gente gosta, porque senão você cai na própria exaustão mesmo da produção acadêmica. Você cansa daquilo que você estuda se você não tem amor por aquilo que você estuda. Eu não digo amor ao objeto, nem nada assim, mas a vontade, né, a curiosidade acadêmica de retirar ali coisas interessantes, de conversar com a fonte, né? Então, isso na literatura, ela me deu esse gás que a história militar tinha me tirado, esse prazer do estudo, e com a literatura isso retornou. Então, eu fico muito feliz por ter no passado iniciado no grupo, justamente porque esse grupo, nesse último ano, fez eu ser mais produtivo do que nos últimos 4, porque eu pude estudar realmente algo que eu estou gostando, que eu estou indo a fundo, que está me dando
uma série de possibilidades muito interessantes. Então, eu só agradeço ao grupo de release, ao Matheus, ao Gabriel, que a gente tem contato mais próximo, e se tornou um grande amigo. E, claro, a todos do grupo que estão aqui vendo, e também aos visitantes de fora, que é muito interessante ter essa participação democrática. Bom, fazendo então uma apresentaçãozinha rápida, né, essa ideia da invenção do pirata moderno, acho que ela requer primeiro um foco conceitual, que é da própria ideia de pirata. Quando eu trago essa ideia de pirata moderno, eu estou localizando esse agente histórico pirata, de uma maneira genérica, tá, né? Pirata, para um momento da história que é a história, se a gente seguir aquela linha, aquela separação linear, a era moderna. E por que tem que ser falado isso? Porque, e aí justamente essa que foi a base da minha pesquisa, não a pesquisa em si desse artigo que foi publicado nos Anais da Primeira Jornada, que fala especificamente do mangá, One Piece e tudo mais, mas a pesquisa de doutorado em si, ela vai mais a fundo e mais para trás, na literatura em geral, vamos dizer assim, e como que essa figura do pirata moderno, ela foi construída, e não só isso, foi naturalizada pelo senso comum a partir dessas produções literárias no século XVIII e principalmente no século XIX, e que ficou enraizado como uma verdade, ou seja, a ideia de senso comum é justamente essa. Você acredita que aquilo é um objeto fixo, né, estático. Então aí já vem minha primeira grande questão aí para todos vocês. Quando você fecha o olho e pensa a figura de um pirata, o que vem na cabeça? 90% do pessoal vai vir um Jack Sparrow da vida, vai vir uma figura caricata dessa de pirata, porque é o que a gente consumiu a vida inteira entre as mídias. Ou então uma galera mais velha vai ali num Capitão Gancho, talvez, né? O amigo falou Tripa Seca, do Chaves também, né, já denuncia um pouco a idade da gente, mas o Tripa Seca tem também essa mesmo estereótipo visual, que é uma marca quando a gente pensa pirata. E aí é interessante porque quando a gente pensa esse pirata que veio automaticamente na cabeça da maioria das pessoas, ele não é o pirata de sempre da história. Aí a gente tem que remontar um pouco da própria historiografia do agente pirata ou da atividade pirata. Existe até hoje pirata, né? A ideia de roubos, de saques e determinadas criminalidades praticadas em ambiente marítimo, somalianos, etc., nas costas africanas, mas a atividade que a gente pode denominar genericamente de pirataria, ela está presente na história desde a época do Egito Antigo, 3.000, 4.000 anos atrás, você tem os primeiros relatos do que seriam essas atividades feitas em ambiente marítimo, em ambiente naval. Então, quando a gente fala a invenção do pirata moderno, eu estou afirmando que esse pirata que eu estou pensando, esse pirata que a gente analisa, é um pirata, especificamente aquele que atua nesse momento na Era Moderna. E digo mais, o título não deixa claro, mas é um pirata do Atlântico, é um pirata ocidental, porque na mesma Era Moderna, você tinha uma pirataria muito forte. Na Ásia, do Pacífico, você tem uma pirataria muito forte no próprio Mediterrâneo, você tem uma pirataria islâmica fortíssima, árabe fortíssima, inclusive que vão também gerar os estereótipos que vão ser assimilados pelos piratas atlânticos depois, pela literatura. Então você tem piratas, né, no sentido amplo, em vários momentos. Você tem ali os vikings como pirata, ali na Idade Média, etc. Então você tem grupos de atividades que a gente generaliza como pirata em vários momentos da história. O que nós focamos aqui é essa construção de memória, de imaginário coletivo, de senso comum, que se enraizou a partir de determinadas obras da literatura e que chegam até hoje, são replicadas e são realimentadas nesses estereótipos, porque hoje, quando um autor como Oda faz One Piece, ele está bebendo da própria literatura que já fantasiou o pirata histórico, já criou elementos, então ele reproduz
uma reprodução, que já é uma reprodução de uma reprodução, e assim vai. Então você se distanciou do que seria um pirata real, né? Enfim, é muito vago falar isso, mas aqui eu estou falando de forma simplista. E a gente acaba alimentando algo que a própria literatura construiu e que se enraizou no nosso imaginário. Perna de pau, papagaio, tapa-olho. Pô, isso você não tem dado nenhum, ou uma coisa ou outra que de fato reforça que isso era um comum ou habitual em um ambiente atlântico ali de pirataria. Não, isso foi construído a partir de leituras feitas posteriormente à própria atividade ali da Era Moderna desse pirata que eu estou falando. Então, essa invenção do pirata, ela foi conduzida, está ainda, né, sendo alimentada o tempo todo pelas mídias a partir da literatura. Isso que é interessante. Aí vem a grande questão, por quê? Aí, falta de fontes, ou esses próprios agentes, né, esses piratas do Atlântico, aí a gente pode jogar também, usando aí a famosa franquia do cinema, os Piratas do Caribe, que não seriam piratas, porque se você pega o século XVII, o termo das atividades que faziam no Caribe era bucaneiro, que é um outro termo, são atividades correlatas, então seria bucaneiros do Caribe, mas evidentemente fica feio você vender um filme da Disney, Bucaneiros do Caribe, então pirata é muito mais, é um termo genérico justamente para isso. Tem filibusteiro e tem outros termos que são aplicados em momentos, em localidades diferentes, mas a gente generaliza tudo como pirata. Então essas atividades do Caribe são muito interessantes da gente analisar, como por exemplo atividades anticoloniais. Você tinha atividade de resistência, você tinha nações piratas ali em ilhas caribenhas, você tinha regiões anárquicas no sentido estatal, né, sem uma figura centralizadora de poder, mas que conduziam eles mesmos as suas atividades. E o que nós temos de documentação majoritária, aí a parte histórica, de fato, factual, no sentido documental da coisa, é muito o que falavam sobre aquilo. Então a gente tem muito documento estatal, documento de marinha, documento de julgamentos, o cara foi preso, sentenciado à morte, julgamento, enforcamento, de condenações. Então você tem um lado negativo, e eu não estou aqui falando se é positivo ou negativo a pirataria, evidentemente que não, é um ato criminoso, porque tem um regimento estatal que coloca como criminoso. Mas a coisa é muito mais profunda que isso. Porque se você pega ali o século XVI, por exemplo, ali na era elisabetana, você tinha os piratas que tinham a possibilidade legal de ser pirata, né? O famoso corsário, o Francis Drake. Então você tem a Carta de Corso, que também a gente encontra aí documentação, que legitimava a ação pirata quando era feita para aquele inimigo da minha nação. Então eu continuo fazendo a mesma coisa, mas se é contra o espanhol, pode. Se for contra o navio inglês, não pode. Aí é crime. Então crime, essa ideia essa ambiguidade, vilão, mocinho, bom e mal, isso evidentemente não é uma coisa que a gente se estuda em história, porque não é assim que o mundo funciona. São categorias que vão ser enraizadas pelas pontes posteriores, que vão criar todas essas possibilidades de análise, justamente dessas figuras importantes. Então você tem momentos onde as fontes governamentais elas vão tratar como naturalizadas essas atividades, vão ter momentos que vão ter as leis anti-pirataria, aí já chegando no século XVIII, quando acaba esse grande movimento, esse movimento que a gente tem ali entre segunda metade do século XVII e início do século XVIII, a gente chama de Era de Ouro da pirataria, porque se proliferou muito desse tipo de atividade no Atlântico, né, focando aqui em Atlântico. E aí você começa a ter o descontrole governamental em cima dessa galera, e aí começa a ter o inverso. Opa, se agora não me beneficia, condena. Então começa a ter uma perseguição. É a mesma atividade, mas enquanto não beneficia o poder público, né, o Estado, condena. Então, essas ambivalências, essas ambiguidades são muito interessantes para a gente discutir história, mas o que chega para a gente é um lado só documentado. Você tem, claro, registros, diários de bordo, você tem algumas biografias, né, de ex-piratas ou piratas que escreviam suas aventuras, mas é muito raro. Ainda é muito pouco perto da própria fonte do lado documental estatal que está falando, né, em torno dessa visão mais dessa legitimação da violência
em torno da força governamental. Então, a escassez de fontes já é um problema. Aí, no próprio século XVIII, você começa a ter uma proliferação de escritos sobre piratas muito grande. Não apenas sobre o pirata, né, ou figuras de pirata, mas com aventuras que permeavam ali ilhas, etc., que acabam, evidentemente, esbarrando em pirataria. Um dos exemplos mais famosos aí é o Robinson Crusoe. Alguém já ouviu falar, né, da história do Robinson Crusoe? Robinson Crusoe foi escrito em 1716, 18, 19, não lembro assim, mas é 1700, é início do século XVIII. Foi nem naquele boom da literatura do século XIX, foi 100 anos antes. O Daniel Defoe, ele está escrevendo ali, ele era um jornalista, então tem toda uma bagagem ali sensacionalista, claro, assim, é uma ficção, é uma aventura. Ele também é uma figura muito interessante quando a gente fala desse imaginário pirata, porque você vai ter ao longo do século XVIII uma outra obra que é muito importante, que foi lançada, com a autoria de um camarada que assinava, chamado Capitão Charles Johnson. Aí tem um título gigante, a obra, uma história dos grandes roubos e saques dos piratas, a página inteira, assim, só de título. E ali ele vai falar um monte de relatos de piratas que vão se enraizar tempos depois na nossa memória coletiva. Barba Negra, o Edward Teach, o Henry Morgan, o Henry Avery, o Bartolomeu Hobbit, Annie Bonny, ou seja, a galera que as mídias gostam de transpor em suas obras, que tem ali essas biografias, e sempre sensacionalista, falando sempre da parte violenta e tudo mais. E há uma discussão profunda, aí a galera da literatura que fez, não foi nem historiadores, sobre que essa assinatura de Capitão Charles Johnson seria, na verdade, um pseudônimo do próprio Daniel Defoe, que é para tentar dar uma veracidade maior ao seu relato jornalístico, né, a sua escrita ali que misturava o ficcional com alguma coisa histórica, e em nome de um pirata, né, o Capitão Charles Johnson, como se isso legitimasse aquela fala. Então, essa questão toda também interessante. E aí, quando você entra no século XIX, bebendo muito dessas obras, ou seja, aí já é alguém escrevendo em cima dessa obra, do Capitão Charles Johnson, que seria já ficcional, de um relato sensacionalista, do Robinson Crusoe, etc. Você tem aí, acho que um dos livros mais famosos quando se fala dessa marca de estereótipo pirata, repito, sempre focando aqui no Ocidente, que é o meu objeto de análise, é o pirata ocidental, que é o livro do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, que todo mundo já viu, ou não se leu o livro, mas todo mundo já ouviu falar, A Ilha do Tesouro. O Long John Silver, John Hawkins, o papagaio no ombro lá do cara. Então, tinha todos esses estereótipos que são consumidos até hoje, no século XIX começa ali a ser retratado. Por quê? Aí há vários pontos de vista que a história e a literatura vão se preocupar. Você pode estar falando de uma predisposição a um próprio romantismo ali da aventura. Há também o surgimento dessa figura interessante que abre caminho para uma possibilidade de venda maior, que é essa figura do anti-herói, que se prolifera muito nessas aventuras literárias ali do século XIX, né? Um vilão que é ambíguo, na verdade um Jack Sparrow é isso, o cara ele é o vilão do filme, porque tem alguém perseguindo ele, mas ele é o protagonista, ele é aquele que é o charme, você quer ser o Jack Sparrow, você acha legal o Jack Sparrow, ou outro tipo de pirata qualquer, ou seja, tem essa ambiguidade sendo discutida que a literatura proporciona, criando essas aventuras, esse fascínio. Há uma romantização de um banditismo social, há uma romantização da figura, da própria ideia de vilania, essa ambiguidade que os personagens criam, que até hoje é utilizada pelos autores. História em quadrinho tem muito isso. Tem o Deadpool tem filme. Ele não é um herói, ele é um anti-herói, um Wolverine, até um Batman, em certo ponto, se você for analisar toda a psique do personagem, ele é um anti-herói no sentido, né? Ou seja, você tem personagens que são estimulantes, que são atrativos, por conta justamente dessa ambiguidade moral.
que aí você projeta, né, o porquê que ele faz assim, porquê que ele é assim, ou então eu gosto ou não gosto, é legal ou não é. Então essas discussões são muito interessantes. Então, fazendo aqui um resumo, eu me preocupei em analisar justamente como que essa figura desse pirata particular do Atlântico entre o século XVII, final do XVI, início do XVIII, se proliferou através da personificação dele pela literatura. Ilha do Tesouro, aí tem o Lord Byron escrevendo o Capitão Blood, etc. Tem várias obras que vão seguir em diante disso. E, quando chega no mundo contemporâneo, como que as nossas, eu digo, no mundo contemporâneo, como que as releituras ainda são feitas baseadas nessa marca estereotipada que a literatura criou. Aí o exemplo que eu trago aí nesse artigo especificamente é One Piece. Né? O One Piece ele é muito interessante, ele é uma obra de 97 e que está ainda em atividade, então isso também é uma coisa interessante, você analisar uma obra que ainda se modifica, né? Então ela pode, inclusive, se contestar em determinados momentos, ela pode, né, se reler, e aí a gente continua justamente a pesquisar essas possibilidades de uma obra em continuidade, mas que você tem a possibilidade de compreender como que essa figura lá da era moderna é relida pelos olhos contemporâneos. É claro, relida pelos olhos contemporâneos, relida pelos olhos de um autor asiático, relida por todo um contexto específico, né, um momento específico, né, que traz de volta aí essas questões de pirata. O One Piece, por exemplo, entrevistas que o autor Eiichiro Oda ele já manifestou, ele em si não se inspirou bom, aí uma fala dele, evidentemente, é o autor. Ele em si ele não se inspirou apenas em um pirata moderno. Inclusive, ele diz que uma das principais influências para descrever One Piece foi um desenho que ele via nos anos 70, chamada Vicky the Viking, tá? Que justamente era uma obra que falava de uma menininha viking, que é um outro tipo de pirata, um outro momento da pirataria. Então ele se inspira em muitos elementos que é para formar aí esse mundo, que é uma construção de várias releituras da imagem do pirata em momentos distintos. E não só isso, né? A ideia do One Piece, ela extrapola justamente a própria figura da pirataria moderna. Porque a obra, e não só One Piece, tá? As obras em geral, elas têm contextualizações que você, né, influências diversas. O One Piece vai trabalhar com questão como racismo, feminismo, figura feminina também, não o feminismo em si também, figuras LGBT, as questões que estão em voga desde os anos 90 na sociedade, que foi quando foi criada, anos 2000, e continuam sendo geradas. Fora que tem toda uma análise também de influências de geopolítica dentro da obra. Você tem obra dividida em ilhas, né? O mundo ficcional, ela tem as ilhas, né, onde cada ilha remonta um pouco de influência de determinado povo ou cultura da nossa realidade, né? É uma ilha inspirada no Egito, uma ilha inspirada na Espanha, uma ilha inspirada no Japão feudal. Então você tem toda uma inspiração ali, uma poética, uma liberdade artística que vai inserir esses elementos, esses olhares contemporâneos, e trazer aí as discussões contemporâneas à luz, utilizando esses personagens, essas referências. Eu acho muito legal que o One Piece, a nomenclatura que o autor dá é livremente, declaradamente inspirada em personagens históricos desse universo da pirataria moderna. Você tem lá o personagem que tem o sobrenome do Edward Teach, né, o Tet, no caso, que é o Barba Negra em si. Você tem lá um que tem o nome Hawkins, que é inspirado no John Hawkins. Aí lá tem outro nome, alguma coisa Hawkins. Um outro lá que o nome dele é X Drake, do Francis Drake, no corsário inglês. Então você tem nomenclaturas que remetem sempre a esses personagens, né, históricos, tradicionais, e outras influências que não estão
declaradamente em um nome, mas na personalidade. Você tem um personagem lá que carrega uma bíbliazinha, que o nome dele... Aí tem até o nome, tá? O nome dele é Bartolomeu, e você teve um pirata famoso por ser muito cristão chamado Bartolomeu. Então você tem essas questões todas que às vezes são sutis, mas que trazem um elemento resgatando esses estereótipos, essas aventuras, esses personagens que tem essa amálgama de história barra fantasia, e que se fundiu tanto que hoje em dia é até difícil da gente estudar, por exemplo, a figura do Barba Negra. O pirata Barba Negra existiu. Agora, como que a gente vai ler ele? É a partir do que a literatura construiu, do imaginário sobre ele? Quais fontes a gente tem sobre o cara? A gente tem pouquíssima fonte. Barba Negra em si, né, historicamente falando, ele atuou ali 2, 3 anos de atividade só que se criou todo o imaginário como um grande tal. Por quê? Porque aí você sobrepõe isso com a espetacularização, né, que é outra coisa também que o mangá é interessante. Então, só para concluir rapidamente, eu não sei se eu já falei demais, a possibilidade de estudar mangás, ela é muito interessante, porque ela abre caminho para discussões que não se fecham dentro da obra em si, mas que dialogam com o contexto de produção. Eu achava... esses dias eu estava lendo uma obra, e aqui fica até uma sugestão de leitura. Às vezes, um aluno meu, eu dou aula muito para ensino médio, né? Às vezes um aluno meu me indica um mangá, indica um anime. Não sou muito fã de ver anime, eu gosto mais de ler o mangá, a obra original, né, o mangá. Ele me indicou um lá, aí eu fui atrás. O mangá é de 2016, 2014 até 2016, alguma coisa assim. Já tem 10 anos, caraca, já tem 10 anos. Chamado Avengers 9. Aí eu fui ler, assim, achei interessante. Aí eu vi que um nome curioso, o autor chama Kizimoto. Eu falei, pô, esse nome eu conheço, é o cara do Naruto. Porque é o irmão dele também é mangaka e fez esse Avengers 9, é o irmão do autor do Naruto. É do Naruto, né? O Kizimoto é do Bleach. Não, é do Naruto. O Bleach é o Chichiku. É Chichikubo. Um nome assim. O Kizimoto, o irmão do autor do Naruto, eu não sei o primeiro nome dele, só o nome familiar, fez esse mangá que eu achei muito interessante, como que isso serve até pra gente refletir algumas questões de discussão, até mesmo com jovens. Esse mangá, rapidamente falando a premissa dele, você tem um futuro alternativo ali, um Japão ficcional, onde eles resgataram uma lei. Você tem muita criminalidade, você tem muitos assassinatos, índices de violência muito grandes, então eles voltaram com um tipo de pena de morte específico, que é a lei da vingança. Só que é um grupo específico militar lá, ou militarizado do governo, que são os Avengers, são os Vingadores. E aí a galera, você comete determinado crime, alguém assassinou alguém da tua família, a família pode pedir essa lei, e o condenado ele vai sofrer a mesma punição que ele fez. Por exemplo, se o cara esquartejou alguém da tua família, tem essa equipe de Vingadores que a missão deles é matar o cara exatamente como ele matou a vítima, esquartejar o cara. Se afogou, vai lá e afoga. Tipo, olha a discussão que isso, né? E olha que é um mangá infanto-juvenil ali, né? Ele ainda está na linha do infanto-juvenil, se eu não me engano, o shonen, que seria um mangá de adolescentes, jovens adultos. Jovens adultos. Só que você começa a ter essa releitura de pena de morte, de isso é correto ou não, e não só correto ou não, mas a sociedade tem que aplicá-la, não tem que aplicá-la, e se aplicar uma punição, ela tem que ser tão severa quanto foi, e assim vai. Ou seja, você tem umas discussões que levam, né, assim, um patamar, inclusive, fora da própria obra, né? Isso foi bem legal, porque os alunos que me indicaram, inclusive, a gente teve, né, vários debates, também da aula de sociologia, sobre a questão da pena de morte, desses diálogos todos sobre ampliação das penas, etc. Então, e veio de um mangá, né, os Vingadores, alguma coisa assim. Você teve uma onda muito grande da galera também fazendo toda essa leitura eu estou torcendo para o mocinho, mas não sei se é certo ou não, e ao mesmo tempo eu torço para o outro. Do Death Note, que também foi uma obra muito famosa, né, um mangá muito famoso, Death Note, aí já 2005, 2006, que tem toda também essa questão de se você moral, inclusive, uma discussão moral,
Se você tivesse um livrinho que quando tu escreve o nome da pessoa, a pessoa morre, o que você faria? Ou seja, se você tivesse o poder legitimado da violência, o que você faria? Né? Você a usaria? E ao usar, o que isso diz sobre você? Não, você está usando só para quem merece, mas quem diz quem merece? É a sua própria consciência, seu próprio ponto de vista moral? Aí, entende? Então é uma discussão também muito interessante que é levada. Então, finalizando, eu já falei finalizando 3 vezes, mas finalizando, eu acho muito interessante como que o poder que essas fontes nos dão de diálogo na própria educação, de levantar, né, e inserir um novo tipo de fonte, um novo tipo de possibilidade de discussão através de fontes que não são engessadas. Às vezes o aluno não quer ler um livro, então a geração de hoje não tem tempo para ler um livro, porque é tudo muito instantâneo. Então, o mangá é mais rápido, uma história em quadrinho é mais rápido. Eu achei muito interessante uma leva de edição que aquela editora LM Pocket fez, que foi um selo que ela tem, um subselo que ela tem, que é a LM Pocket Mangá. E ela fez edições em mangá de clássicos da literatura, história e filosofia. Gente, tem Manifesto do Partido Comunista de 1848 em mangá. Tem Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, em mangá. E outras centenas dezenas de histórias que eles adaptaram em formato mangá, ou seja, desenho, balãozinho de fala. Isso, é claro que não tem a densidade, porque é uma adaptação da obra, mas olha que interessante a possibilidade de contato que talvez um aluno... o Gabriel está mostrando, exatamente. Eu também tenho. Do Nietzsche é muito legal. O Nietzsche fala de eterno retorno, ele começa a entrar em umas questões ali que a obra do Nietzsche traz, em mangá. Olha a possibilidade que você tem, não, claro, de aprofundar nada especificamente, de ensinar Nietzsche com o mangá, mas a possibilidade de levar essa discussão para um jovem, uma linguagem que ele talvez se atraia mais, ou que crie um determinado hábito até de leitura e tudo mais para ele, que ele está mais inteirado e tudo mais. Então, assim, eu acho muito, muito rico o poder que essas mídias, aí eu vou chamar alternativas, mas, enfim, essas mídias diferentes das mídias tradicionais, da literatura tradicional traz, que é de dialogar as mesmas coisas que a gente pode dialogar com qualquer fonte, só utilizando uma outra abordagem. Tá? Acho que eu falei muito, não sei, mas obrigado pelo tempo, pelos ouvidos de todos. Se falou muito, falou pouco. Quanto mais quisesse falar, eu ouviria, e eu acredito que quem está aqui também, porque foi uma apresentação ótima. Inclusive, detalhe interessante, tem o grande clássico no final, em página dupla, que é: pois os proletários nada têm a perder, exceto seus grilhões, aí, uma galera indo em direção à tela como grandes guerreiros. Isso é genial. Isso é genial. Isso é cinema. Bom, primeiro, muito obrigado novamente, André, pela tua apresentação, pelo teu tempo disponível, pelo teu interesse em participar aqui com a gente. O projeto de bate-papo, ele tem como prerrogativa pessoal, para mim, ouvir os trabalhos das pessoas, e é sempre uma satisfação enorme ouvir bons trabalhos, e sou muito grato à tônica constante de bons trabalhos que esse evento me permite conhecer. Bom, o chat, essa é para vocês, fiquem à vontade a participar, levantem as mãos ou façam perguntas diretamente pelo nosso chat. O André levantou a mão. Deixa eu só fazer ler aqui rapidinho, porque eu já estou nas últimas partes daquele chat. O Daniel, ele falou que o Death Note lançou uns volumes novos que discutiam o caderno como arma de guerra. Se eu não me engano, tem um volume que foi one shot, que chama, né? Um volume único, que ele fez depois de anos, que ele volta, o autor volta com o caderno em outro contexto, e esse caderno cai na mão de um moleque que é mega progressista, cheio de ideias, assim, ideologicamente ele é todo meio anarco, meio marxista.
aí ele começa a estimular a venda do caderno, que é para justamente não utilizarem pelas grandes potências, só que aí, eu não me lembro direito o contexto, tá? Só que aí as grandes potências, fazem um leilão que é para ver quem que quer o caderno, aí tu tem lá o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, ou seja, se torna uma arma de guerra, mas no fim ele acho que não vende para ninguém, e só da possibilidade desses líderes acharem que alguém comprou, ele já cria um ambiente de paz, o lance do poder da dissuasão. Ou seja, os caras estão com medo que alguém tenha comprado na frente deles, então ninguém vai mais mexer com ninguém, e você cria uma paz geral, né, um ambiente pacífico, através desse medo de que alguém possa estar com o caderno em mãos. Isso foi bem interessante, foi uma outra leitura que ele deu à própria obra, e é bem interessante. Você tem também história em quadrinho que faz essas leituras, o próprio Superman, né, que é o Superman, aquele foice e o martelo, é uma releitura da imagem do Superman, se ao invés da navezinha dele lá tivesse caído no sul dos Estados Unidos, caiu na União Soviética em plena Guerra Fria. Então é interessante essas possibilidades. Aí só lendo aqui porque o Daniel levantou, achei interessante. Eu não vou ficar fechando a minha câmera aqui para buscar todo o quadrinho que tu cita, não, mas tenho esse A Foice e o Martelo, e o outro possível reflexo dessa relação do discurso como uma forma de parar uma tensão é o Watchmen, que já é um clássico nesse sentido, né, o poder da retórica na condução de um conflito bélico. Isso aparece lá na obra do estranho Alan Moore, né, dá para dizer assim. Você tem uma bomba atômica que anda, né, o Dr. Manhattan. Então, eu vou já passar para a Maristela. E Maristela, eu queria te pedir uma coisa que eu normalmente não peço aqui aos colegas, mas o André me deu essa prerrogativa, que é trazer a tua percepção enquanto quem trabalha com quadrinhos, nesse sentido, se for do teu interesse fazer isso. Mas antes disso, o chat tem algumas questões, eu vou trazer em seguida, mas eu vou usar da minha prerrogativa de apresentador aqui para fazer algumas considerações, puramente pela minha enorme satisfação em ter o André aqui com a gente. Tive a satisfação de ler a tese dele, que ainda não foi publicada, então não é de conhecimento público. Estou usando do favor da amizade aqui para isso. E a tua tese, ela para falar do One Piece, descrever a obra, descrever os personagens, fazer toda essa reflexão sobre o protagonista, as principais referências, tu constrói um panorama milenar sobre representações de pirataria. Tu vai da antiguidade à dita Era de Ouro ou à modernidade enquanto representação. E vai muito forte em direção a esse instrumento de sentido que a construção de um personagem propõe à sociedade, né? Porque o pirata, pelo menos a percepção que eu consegui a partir eu consegui compreender a partir do teu texto da tua representação, da tua apresentação, melhor, ele é esse objeto do imaginário. Quer dizer, a perna de pau, o tapa-olho. Inclusive, o tapa-olho é uma coisa que o próprio Eiichiro Oda falou, que é algo que ele vai trazer no fim da obra dele como uma espécie de ode à trajetória dele, né? enquanto história. E indo lá um pouco na Sandra Pesavento, a gente tem dificuldade em separar essa realidade produzida, ou esse discurso produzido, do que é a realidade de fato, porque esse imaginário ele se tornou tão real, talvez mais real que a própria realidade. Isso se torna simplista separar o que é verdade ou ficção, inclusive dentro do que a gente se propõe aqui. O Jabunka fala muito disso, dessa relação entre ficção e realidade. A gente discute isso no grupo há muito tempo. E aí tem um outro elemento, e nesse elemento eu queria me ater um pouco mais e te ouvir também a partir disso, antes de passar para a Maristela, que é o poder do discurso em relação à criminalização do pirata, ou a sua
a sua permissão condicionada, por assim dizer. O Thompson, o Edward Thompson, lá nos Senhores Caçadores, principalmente, mas a formação da classe operária, os costumes em comum trazem esses elementos. Não sou o maior fã do Thompson, mas sou um leitor com alguma atenção do que ele escreveu. E o Thompson, ele destaca que o Estado inglês, especialmente o Estado inglês no século XVIII, ele reagiu a uma crescente sensação de liberdade que as classes baixas estavam alcançando e usou da lei e da força do Estado como forma de frear esses movimentos, que é principalmente a dita lei negra, e estabeleceu a pena de morte. E no até então Estado moderno inglês, isso não era um mecanismo legislativo, tornou-se no século XVIII. E o uso a atuação da pirataria, o teu texto ele destaca isso, especialmente na era moderna, ela foi sempre condicionada a essa disputa de interesses que o Estado ou os Estados estabeleciam. E na própria obra, o One Piece só aparece. Eu estou fazendo um esforço muito grande aqui de não parecer um nerdola falando de One Piece, mas a própria obra ela é permeada por essa disputa de interesses entre o quanto o dito governo mundial permite a atuação dos piratas e o quanto ele combate, a partir das próprias intenções, né? Então, pensando um pouco sobre essa ordem do discurso, para ser um pouco Foucaultiano aqui, eu queria te ouvir um pouco mais nessa relação dessa disputa por narrativa e desse interesse do Estado sobre o controle ou sobre a permissão da atividade de pirata. Isso e os paralelos que tu pode fazer com a obra. E aí eu passo para a Maristela, fica à vontade. Depois dessa primeira rodada, a gente traz o chat para as suas questões. Maristela, por favor. Bom, eu também usei a prerrogativa, né, do Gabriel e consegui ler a sua tese, que está inédita, André, e eu gostei muito, né, foi muito, muito prazeroso ler. E aí eu queria começar comentando um pouco das ambiguidades, né, ambiguidade é um termo que aparece bastante ali na sua tese, e eu queria comentar um pouco essas ambiguidades e confluências, né, que o seu trabalho traz, né, tanto com relação ao tema, quanto com relação ao objeto. Né? Do ponto de vista temático, você trabalha ali, você escolhe, né, trabalhar com o pirata, que é um agente social, que foi socialmente marginalizado, mas que do ponto de vista cultural é extremamente, né, exerce um apelo muito grande, né, até os dias de hoje. Então, né, uma primeira ambiguidade aí com relação ao tema, né, que você pegou. Uma segunda ambiguidade temática tem a ver com isso, né, que você também pontua ali na tese, que o pirata ele aparece muito mais na literatura do que na historiografia, né, em função da própria dificuldade com as fontes, né, que você fala ali, né, e você trouxe agora também na sua fala. E do ponto de vista do objeto, né, você escolhe o mangá, né, e aí uma outra ambiguidade, né, quando a gente pensa que os quadrinhos, né, enquanto mídia, produto da indústria cultural, né, tem uma influência enorme, um peso enorme, né, na cultura de massa, sobretudo na primeira metade do século XX, mas que só muito tardiamente passou a ser estudado, passou a ser objeto de estudo acadêmico. Né? Se a gente comparar, por exemplo, com o cinema, né, que nasce ali mais ou menos na mesma época que os primeiros quadrinhos, o cinema ganhou cidadania na pesquisa acadêmica muito antes dos quadrinhos, né? Os quadrinhos começaram a se legitimar academicamente muito depois. Né? Então, me chamou a atenção como é que você, né, como é que você escolheu trabalhar, né, com essa confluência de ambiguidades. E a outra coisa que também me chamou a atenção no seu trabalho é a força da literatura, né? A força do discurso literário para plasmar imagens que, né, como você mesmo colocou, vão influenciar toda uma produção. Né? Você está falando ali, você pega ali desde o Homero, ali, né? Mas o discurso literário, sobretudo finalzinho do XVIII, início do XIX, como isso vai plasmar essa imagem do pirata que a gente tem até hoje, né? Muito forte no nosso imaginário.
né? E aí uma outra coisa que eu gostei muito no seu trabalho é como você... Bom, primeiro que você faz ali na primeira parte, né, você faz uma recuperação histórica da prática da pirataria, né, que como o Gabriel também, né, lembrou, vai desde ali, né, do Oriente Antigo, passa pela Grécia, Roma, né? Assim, é muita informação. Daí quando você vai falar ali do One Piece, você também, né, recupera ali a história dos mangás, né, o surgimento dos mangás, traz um monte de observação ali sobre a indústria dos quadrinhos no Japão, né, que tem uma lógica muito própria, muito segmentada, um ritmo de trabalho assim assustador, né? Assim, os mangakas literalmente morrem desenhando. Então assim é muita coisa que você, né, que seu trabalho traz ali, e você enriquece isso trazendo, dialogando com a teoria, né? Você traz ali o Chartier, né, o conceito de representação e de recepção, né, para pensar essa autonomia do leitor, né? Como é que a revelia do próprio autor, né, o leitor, por exemplo, ali do Daniel Defoe, faz uma leitura completamente diferente, né? Enquanto o cara está ali malhando pirata, né, o público vai fazer uma leitura bastante idealista, né, desse pirata, romantizada mesmo da pirataria. Né? Você pega ali o Foucault também, né, para pensar como as representações têm a ver né, com as estruturas de poder, né, o Weber para caracterizar o governo mundial do One Piece, né, assim, então, assim, eu achei muito legal isso, porque isso dá uma densidade, né, para a sua análise, e que é extremamente importante no estudo sobre quadrinhos, é importante em qualquer estudo, mas no estudo sobre quadrinhos, né, os quadrinhos estão em vias de legitimação, né, como campo de estudos acadêmico. Então, isso é muito importante, né, num estudo como o seu, que tem claramente essa proposta, né, de afirmar, né, a importância dos quadrinhos, do uso dos quadrinhos como fonte, sobretudo, né, no caso aqui da pesquisa histórica, né? Então, achei tudo isso muito legal, né? E aí, assim, eu tenho algumas perguntas para você, mas que são mais a título de curiosidade mesmo, né? Embora eu pesquise quadrinhos e tal, eu não sou exatamente uma leitora de mangás, né? Então, quando eu li, e eu também nunca li o One Piece, né? Eu fiquei bastante curiosa depois que eu li você, mas nunca li, né? E aí fiquei curiosa com algumas coisas. Então, a primeira pergunta que eu tenho, né, que eu queria te fazer, assim, esse One Piece, assim, primeiro que ele é um fenômeno editorial, né? São mais de 100 volumes, né? Publicados semanalmente, e é uma obra que ainda está em publicação. E aí eu fiquei pensando, e essa é a primeira pergunta, né, no desafio que é trabalhar com uma obra tão grande, né, e que ainda está em construção, né, e aí eu fiquei pensando assim, como é que você fez o recorte disso aí, né, como é que, enfim, né, como é que você fez para estabelecer ali esse recorte, né, que você vai usar. A segunda pergunta tem a ver ali com as referências, né, do Oda. Você, né, na sua fala você trouxe isso, e né, que está ali na sua tese, que é o próprio Oda falando, né, que ele tomou ali como referência a literatura, o Toriyama, né, do Dragon Ball, e um anime dos anos 70, né, que é esse Viking, não sei o quê, não sei, né? E você traz ali na tese um quadro, né, das inspirações dos personagens ali, né, que tem ali figuras históricas, personagens da literatura, muitos ícones, né, da cultura pop, que me parece assim, né, uma espécie de homenagem, né, que o Oda faz a essas figuras, né, não sei se foi isso, mas aí eu fiquei pensando, né, se o Oda também, se além dessas referências, né, que ele traz, se ele usa também outras referências do próprio campo dos quadrinhos, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, desde ali da década de 40, né, junto ali com o surgimento dos super-heróis, você tem uma profusão muito grande, né, de personagens piratas, né, nos quadrinhos, tal, muitas vezes como antagonista, na maioria das vezes como antagonista, é verdade, mas você tem uma produção muito grande, muito rica, né? Então você tem ali o Milton Keynes, né, nos anos
30, virando 30 para 40, né, o Terry e os Piratas, tem o Porto Maltese do Hugo Pratt, tem, que mais? O próprio Tezuka, né, faz uma adaptação da Ilha do Tesouro, e aí, assim, a minha curiosidade é essa, né, se você percebe ou se você sabe de uma, né, assim como ele faz ali essa homenagem, né, as figuras da cultura pop, se ele também faz homenagem a personagens dos quadrinhos, né, piratas dos quadrinhos, ou de quadrinistas que trabalharam com quadrinhos. Estou pensando aqui, o Alan Moore, né, ali no Watchmen, tem o Corsário Negro, né, que é uma história dentro da história ali, né, mas é a história de um pirata e tal. Né? Então, assim, é isso, pensar um pouco nessas referências. E a terceira pergunta, né, a última, que também é uma curiosidade mesmo, porque eu fiquei pensando, o One Piece, além dele ser um fenômeno editorial, ele é um fenômeno cultural importante, né? Porque ele tem uma série de derivados, né? Tem uma fanbase muito grande, eu vi isso, né? Assim, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre o One Piece depois de te ler, e ele impulsiona muito, né? O One Piece impulsiona, né, com esses derivados, tá? Ele impulsiona consumo e o próprio turismo no Japão, né? Tem estátua, né, dos personagens, enfim. E aí eu sei que tem o anime também, né? E aí a minha curiosidade é um pouco essa, assim, essa transposição, né, do One Piece, do mangá para o anime, né? Porque, embora sejam linguagens muito próximas, são linguagens diferentes, né? Quando a gente pensa no anime, você tem ali, né, cor, tem movimento, tem volume, né? A própria forma, né, de apresentação e de circulação são duas mídias, né, que, enfim, que tem ali lógicas muito próprias também, apesar de muito próximas, lógicas muito próprias. E aí eu queria saber isso, assim, se nessa transposição, né, do mangá para o anime, se tem algum tipo de adaptação, né, e com relação ao enredo, se é o mesmíssimo enredo, tal, como é que é? Enfim, é uma pergunta de quem realmente não conhece o One Piece, esse universo aí. Né? E parabéns, assim, adorei o seu trabalho. Bom, mais uma vez agradecer por todos estarem ouvindo, claro, e pelos os nossos amigos debatedores aí por terem levantado algumas questões interessantes para manter o diálogo fluindo e por terem lido e gostado, principalmente, do trabalho. Isso para mim já é uma vitória pessoal. Eu sou extremamente chato com as coisas que eu faço, eu odeio tudo que eu faço. Então, se alguém gostou, já é um ganho. Mas é sobre o que o Gabriel falou, sobre essa questão dessa imagem, ou desse momento, ou dos momentos onde você percebe que essas fontes, ou que esse viés governamental de perseguição à atividade pirata, de como que a gente observa isso, isso é interessante porque, é como eu expliquei, quando eu fiz essa pesquisa, eu joguei lá para trás. Eu fui para a parte justamente de fazer essa análise historiográfica, né, essa arqueologia da figura do pirata, justamente para tentar entender por que existe esse fascínio, né, e como que essa figura, já que é uma atividade, né, se a gente for definir uma pirataria como uma atividade relacionada de forma genérica, o roubo no mar, isso aí sempre vai existir. Só que nem tudo é pirata, nem tudo é igual. E como que isso foi lido, é lido no sentido político, no sentido social, em determinados momentos históricos, né? O governo, né? Essa figura do governo, ela falando da pirataria na era moderna, ela é muito interessante porque, como eu falei, a gente tem uma maior parte de fontes vindo desse ponto de vista. Então, são fontes que vão tratar da figura do pirata de uma forma, evidentemente, como um criminoso, que o é, mas tratando em momentos diversos de aproximá-lo ou distanciá-lo de acordo com o discurso que quer ser feito. E isso é interessante quando a gente fala que nesse mesmo momento que está surgindo essa pirataria, ela está surgindo por quê? Por que surge o pirata? Porque você está tendo a colonização. Porque o europeu chega,
repito, eu estou falando do pirata atlântico, pirata, né? Existia pirataria antes e depois, mas estou falando dessa figura que a gente está caracterizando aqui como pirata moderno, tá? O Jack Sparrow. Assim, essa persona, esse movimento pirata, ele surge no fervilhar do próprio âmbito mercantilista de colonização, de conquista de terra, de chegar até o novo mundo. E aí a possibilidade de exploração disso tudo vai desenvolver também esses atritos nas linhas comerciais entre América, África e Europa. Então você tem ali nessa triangulação, ou então a América, já coloca o Caribe também como um ponto específico, e Europa. Você tem toda uma proliferação ali de questões que estão pautadas dentro desse discurso colonizador. Então você tem a justificativa, né, entre aspas, você tem a narrativa feita por um colono, feito por um europeu, uma potência dominante em torno daquela galera que está se movimentando ali nas ilhas caribenhas, que está criando... e aí você tem, inclusive, algumas obras bem interessantes. Você tem alguns autores, o Marcus Heidegger, que fez aqueles Vilões da Nação, que fala sobre pirataria. E tem também outro livro dele, mais recente, se comparado com esse, que é com um outro historiador chamado Peter Linebaugh, que ele... o nome do livro são As Muitas Cabeças da Hidra, que fala sobre como que era esse constante desafio para as potências acabarem com a pirataria, mas surgiam mais piratas, estava se proliferando sempre esse banditismo social, do Hobsbawm, enfim, essa ideia de que tem também um lado da própria exclusão, da marginalização social. O que a gente percebe através dessas outras fontes é dar voz justamente a essa atividade no contexto da América Latina. E aí você tem possibilidades, inclusive, atuais de se fazer releituras decoloniais, de utilizar uma série de conceitos interessantes que vão tentar entender como que essas sociedades piratas, criaram identidades próprias para a sobrevivência. E você tem o discurso colonizador, e aí você tem, por exemplo, uma série de relatos de grupos piratas específicos, de navios piratas específicos, que tinham códigos de honra específicos, códigos de conduta específicos, que recebiam pessoas em situação de escravidão, né, ou ex-escravos, no caso, ex-escravizados, melhor dizendo, recebia gente que era marginalizada socialmente, recebia pobres, recebia prostitutas, e essas pessoas atuavam no ramo da pirataria como sobrevivência, ou seja, se tornaram piratas pela ideia da sobrevivência no sentido social da coisa. É claro, não justificando uma atividade ilegal, mas dentro de uma narrativa histórica, a gente tem que entender também a questão desse ponto de vista da identidade local. Então você tem uma narrativa de confronto, que é uma narrativa que parte do colonizador, em torno daquela ameaça, porque ele vê como ameaça qualquer um que bate de frente com o seu poder, né? Como a ideia de poder weberiana, inclusive, a legitimação da violência do Estado. Aí, qualquer um que tira essa legitimação, não, só eu posso ser violento, qualquer um que também o vai ser uma ameaça para a minha ordem, ou seja, vai ser uma ameaça para o meu domínio. Então é interessante ver como você tem uma predisposição ali no século XVII, até o século XVIII, de narrativas que são narrativas focadas em um ponto de vista governamental para aquela ameaça. Em contraponto, você tem o próprio governo utilizando a seu favor, quando lhe convém, essas forças de violência, né? Assim, essas forças paramilitares, essas forças de violência segregadas, né? Ou seja, o próprio pirata. Você tem figuras corsárias. O corsário, ele é um pirata legitimado, é uma milícia, ou seja, ele continua sendo pirata. Ele não muda. Mas ele agora está a serviço do Estado, então agora ele pode. Enquanto me beneficia, o discurso não chega, a ameaça não chega até você, então tudo bem. Quando chega, aí você se transforma em um inimigo público, né? Você tem ali aquele livro acho que é do Carl Schmitt, se não me engano, ele fala a conceituação de amigo e inimigo depende, evidentemente, de quem tem o poder. Amigo e inimigo não existe. Existe quem vai bater de frente com aquilo que eu me coloco numa posição de verdade.
né? Então, interessante. Aí, transpondo isso para o One Piece, como o Gabriel falou, tem ali um governo mundial. É muito interessante isso, porque o One Piece trabalha com categorias políticas muito, muito ricas. E se a gente for a fundo, você percebe elementos ali interessantíssimos, que dialogam justamente, aí já fazendo uma ponte com que é uma das perguntas da Maristela, sobre essa ambiguidade do pirata. O One Piece ele é interessante porque ele trabalha muito a questão da ambiguidade moral. Porque você tem um mangá que é um pirata contra a marinha. Só que na verdade não é pirata contra a marinha, porque tem pirata, aqui eu estou reduzindo muito, né? Bom, pirata mal, marinheiro bom, marinheiro mal. Ou seja, você não. As pessoas, né? As personagens do One Piece têm códigos de conduta específicos. Alguns estão na marinha, uma visão moralista de ajudar o próximo, tudo isso. Só que você também tem os marinheiros corruptos, você também tem a galera que abusa do poder. Um primeiro contato é que o protagonista, né, vai ter, inclusive, com a marinha, é um lado negativo, é um lado de corrupção, de manipulação de poder, aquilo tudo. E também tem pirata, que ajuda pessoas, o liberta. O próprio protagonista, o Luffy, ele tem esse ideal Simão Bolívar da vida, esse ideal libertário, esse ideal de levar a independência, não porque ele queira, não é algo pensado. É interessante ver como também o autor ele cria a própria psique do Luffy, né? O Luffy é o protagonista, porque ele só tá lá. Então a visão dele de mundo é uma visão totalmente libertária, até anárquica, no sentido de que eu sou uma pessoa igual qualquer um aqui, eu quero ser livre e pronto. Então, assim, a liberdade como num cenário, o ápice, né? O ápice de uma questão social. Então, sempre que ele para num ambiente onde esse ambiente não tem essa liberdade sendo dialogada, um ambiente autoritário, um ambiente de controle, um ambiente de domínio, ele acaba ajudando, às vezes indiretamente, aquela galera a alcançar a sua liberdade, a sua independência no sentido filosófico da coisa, uma independência de não estar mais preso a uma figura de dominação. Então é muito interessante como ele acaba se tornando essa figura libertadora. É claro, se a gente pegar hoje em dia, aí entra outra questão que a Maristela levantou, como analisar uma obra tão grande. O One Piece, ele está aí há, né, quase 30 anos já de produção. Então, assim, passa por momentos do próprio contexto mundial durante as últimas 3 décadas, praticamente. Então, é claro que as coisas vão mudando. Então, e muitas das coisas que a obra vai, hoje em dia, colocando, começam a reler coisas do que ele já tinha colocado lá atrás. Hoje em dia, o Luffy, por exemplo, sem dar spoiler a galera que vai ler, até porque são 1000 e tantos capítulos aí, tem que querer muito ler. Eu aconselho a ler, mas tem que ter uma garra muito grande para ler. Você traz elementos, inclusive, colocando uma mística, colocando uma parada mais esotérica, inclusive mais metafísica na parada, no diálogo de liberdade. Ele vai aumentando o escopo ali do personagem de uma forma que hoje em dia já caminhou para outro caminho. Mas quando o personagem ele é apresentado para a gente, ele tem até uma vibe filosófica cínica, né? Que relembra, inclusive, o Diógenes lá, que ele vivia num barril. Ele é um dos primeiros contatos que você tem lá no primeiro capítulo, ou segundo, não me engano. O Luffy ele sai de dentro de um barril, né, tipo, ele se solta, assim, ele tá à deriva, porque o barquinho dele furou, sei lá. Aí ele entra num barrilzinho e fica preso lá e depois ele se solta, ou seja, ele sai do barril. Ele é o libertário total. E ele sempre falou isso desde o primeiro momento, que ele queria ser o quê? O rei dos piratas. O que isso quer dizer? Dentro da ótica moral dele, e ele fala isso em vários momentos, é aquele que tem maior liberdade. Só isso. Não uma figura de poder no sentido monárquico, né, de rei, mas o rei dos piratas como uma categoria de que eu, a partir de agora, eu estou acima, e não acima de eu comandar, mas eu estou livre de qualquer dispositivo de controle. Qualquer micropoder ou qualquer instituição que venha, né, venha falar em meu nome ou se posicionar em meu nome, não me afeta mais, porque eu alcancei esse estágio aí
esse estágio transcendental de liberdade total. Eu sou o rei dos piratas, eu sou o cara mais livre que tem. Então ele fala, o rei dos piratas é o quê? É o cara mais livre que tem, porque ele vai para onde ele quer, ele conquistou ali os 7, 8, 20 mares, que seja, dentro da obra. Então você tem essa categoria interessante. Então, a ambiguidade dos personagens, ela é interessante e é também algo que a gente vê na própria ambiguidade de narrativa histórica. A figura anti-herói, do herói, o pirata em si, ele foi relido pelas mídias contemporâneas como essa figura de carisma, né? Aí eu acho que o próprio Piratas do Caribe fez uma abordagem que deu para essa geração Piratas do Caribe, né? Piratas do Caribe tem quantos anos? Não sei. Mas é bastante tempo já também. Piratas do Caribe já deve ter mais de 20 anos. Fácil. Então você já tem uma geração, né, que a imagem do pirata é Piratas do Caribe. E aí você tem essa visão de Expero, essa visão do carisma, do pirata charmoso, do vilão que não é vilão, ele tem ali alguma coisa, ao mesmo tempo vai falando da história dele, como ele tem uma questão ali de marginalização e tudo mais, que levou ele para aquilo, então ele tem todo um flerte ali com os dois lados e uma moral ambígua. Então a personagem pirata, ela é hoje em dia lida muito através dessa ótica ambígua que a própria história, as fontes nos trazem, né? Então você tem essa questão, o pirata como ameaça para aquele que o coloca como ameaça, ou o pirata como ideal de liberdade contra o anticolonialismo, ou seja, o pirata como um expoente dessa visão, né, de liberdade, de identidade nacional ali, latino, inclusive na América Latina, dependendo de quem o vai ler. Então eu acho isso muito interessante. Deixa eu ver se há outras perguntas aqui, porque eu acabei me perdendo, acabei falando muito. E a inspiração dos personagens também acho muito interessante, porque aí vai eu particularmente não tenho nenhum registro de entrevista especificamente onde que o Oda fale mais daquilo do que eu coloquei na própria tese, que é ele falando sobre o Vic DeVic, sobre a inspiração de mangakais que vieram antes dele, ou na própria geração dele, o próprio autor do Dragon Ball, que é da geração ali um pouquinho antes dele. Mas o que fica claro aí, não em nome dele, mas fica claro aos leitores e a percepção da obra, é que há uma influência ocidental muito grande. Né? Você tem, assim, aí pode ser um recurso, claro, comercial, né? Um recurso porque o mangá ele se tornou algo muito atrativo para o público ocidental. Eu não sei quando que todo mundo aqui teve contato com o mangá, ou se tem contato, mas hoje em dia todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar de um mangá, porque ficou muito popular aí nas últimas décadas, a venda, a editora Panini, então, vendeu o mangá doidado, sempre traz uma obra que está muito famosa lá na gringa, já fazem a tradução. Tem também uma participação muito grande da internet, da galera que a gente chama de scan, né, que os sites piratas mesmo. Eu li o One Piece inteiro totalmente pirata. Se eu for comprar cada volume, eu vou falir. Então, né? Então você tem uma possibilidade de contato com essas obras orientais muito maior. E hoje em dia está cada vez mais ganhando força. Você tem uma proximidade ocidental, por exemplo, com uma produção coreana muito grande. Netflix traz as novelas, né, os doramas coreanos, filme, série. O próprio mangá coreano, que tem outro nome, é manhwa, é um mangá coreano que também é todo coloridão, ele é bonitão, que tem outra pegada, também está se tornando muito popular, ou seja, você está também trazendo leitores para um tipo de mídia, né, um tipo de literatura coreana específica ali, que agora furou aquela bolha. Né? Aí você tem, claro, você pode falar isso de soft power, você pode falar isso de elemento multiculturalismo, você pode vir com várias teorias que vão levar a gente para isso. O próprio capitalismo, né, o mercado que se abre para o mundo ocidental é infinito. Inclusive, o próprio One Piece ele é uma das obras, comercialmente falando, mais impactantes ali no segmento de mangá. Ele está sempre no topo ali 10 de venda em todo ano há 30 anos. E esse cara entrou em livro de recorde, como o mangá mais vendido, mais do que, sei lá, o Superman foi vendido, Batman. Tem também, claro, uma questão interessante, porque o mangá, diferente de uma história em quadrinho,
ele tem um arco, uma continuidade, né, fruto do mesmo autor. Por exemplo, uma história em quadrinho, tu pega o Batman. Eu vou ler Batman, mas tu vai ler o que do Batman? Tem tanto autor que escreveu o Batman, tu tem tanta sagas separadas do Batman, desde ali dos anos 40, sei lá, 50, que é o Batman, até hoje. Então você tem muita coisa picotada sobre né, os heróis ocidentais. E o mangá não. O cara começou a escrever, ele está desenvolvendo o mesmo personagem, ele mesmo, ou então às vezes é um roteirista e um mangaka, um desenhista, mas é sempre ali uma galera que tem um início, um meio e fim, tem uma continuidade. Isso também pode ser um estímulo também a esse tipo de mídia e venda. Então, essas possibilidades de inspiração com o Ocidente, eu acho que também tem um viés mercadológico grande, porque ele aproxima o leitor daquilo que ele conhece. Tem um personagem que é a cara do Michael Jackson, tem um personagem que tem não sei o quê. Pô, isso aí você está aproximando para novos leitores, né, algo que já é caro para a gente, então já é natural na nossa cabeça. Aí você tem lá um que é mais puxado que para um pirata viking, que é mais ali europeizado. Tu tem lá o Carlos Souza falou que tem um que parece o Eminem, né, que é o Enel. Tem um cara que tem o nome Capone, Al Capone, que o cara usa, né, o cara é a gangue, o bando dele todo é igual a máfia italiana, de charutinho na boca e terno. Ou seja, um pirata totalmente, né, feito a esses moldes visuais, né, essa estética que a gente remete a outras questões. Então você tem elementos ocidentalizados ali que eu tenho certeza que é uma forma de aproximar também para esse público novo que eu abri para ele mesmo. Talvez no começo da obra ele não tivesse, evidentemente, certeza desse impacto generalizante, mas se tornou algo muito grande. Acho que o maior exemplo disso virou série na Netflix, live action. Tem o live action do One Piece. Ou seja, uma obra aí de décadas que se projetou agora para um público novo, um público de cinema, de série, que é muito, muito forte hoje em dia, né, a seriação, né? Então, fizeram agora. E uma coisa interessante, aí já falando sobre essa inspiração do Oda também, que o Oda, a transposição das mídias, perdão, que o Oda, ele é um consultor da série da Netflix. Porque tem obras que a Netflix faz que não tem envolvimento com o autor original da obra. Ela compra lá os direitos e você percebe nitidamente uma outra construção de ideia dentro daquela obra. A série do Netflix do One Piece, ela tem ali uma participação dele na consultoria do próprio autor. Então, acho que isso também é interessante. Eu acho que ele tem um cuidado muito grande com essas transposições midiáticas da obra dele. É claro, há mudanças de enredo no sentido de encurtar as coisas, de ser mais rápido determinados eventos na história, onde o mangá tem mais tempo, liberdade, mas eu acho que, inclusive, facilita para um público que não tem contato chegar aonde importa de uma maneira mais rápida. Então, são coisas que a adaptação também tem essa fluidez. Quando foi adaptado para o anime, nas primeiras versões que chegavam ao mercado ocidental, tinham censuras, porque o mangá, ele, por mais que seja de jovem, ele tem coisas ali que, assim, nos anos 90 tal, era de boa. E acho que até hoje, né, na verdade, isso é muito mais uma visão nossa, enfim. Um dos protagonistas, o Sanji, né, a marca registrada dele é fumar um cigarro. Então ele está em todo o desenho dele, ele está com um cigarro na boca. Fora coisas também mais complicadas de serem problematizadas, como ele é extremamente mulherengo, a ideia do assédio, a ideia também de várias coisas que também podem ser levantadas de um ponto de vista crítico super interessante também. É uma possibilidade também de dialogar sobre esses assuntos. O Sanji está sempre fumando. Aí, quando teve uma primeira abordagem do anime para o mundo ocidental, eles transpuseram essa imagem do cigarrinho na boca e enfiaram um pirulito na boca do cara. Então, ficava o cara o tempo todo com o pirulitinho na boca. Pô, o cara vai morrer de diabetes. Está o tempo todo com o pirulito na boca. Não é um câncer de pulmão, mas, né? Um outro protagonista, um outro personagem chamado Smoke, fumaça. O cara literalmente vira fumaça. Uma das marcas dele era que ele tinha um monte de charuto preso no corpo, fumava 4 charutos. Mudaram também, taparam a boca do cara, botaram outra coisa.
Então tem essas mudanças que, na verdade, não causam impacto direto na história, mas é mais para poder chegar a um público e não assustar, ou então dialogar com determinada faixa etária que você queira trazer para o mercado. Então tem essas adaptações que eu acho que não mudam muito. Claro, algumas coisas talvez possam mudar ou não, mas eu acho que não afeta a narrativa, porque uma coisa que é declarada é que o próprio autor ele gosta muito de participar de tudo que é feito a partir da obra dele. Então ele tem ali um olhar de aprovar ou não um jogo de videogame, um filme, um desenho. Tem uma participação grande do próprio autor. Eu acho que isso é importante para manter uma essência, né, original da obra. E acho que é isso. Sobre a transposição, foi uma coisa que eu notei aqui. Eu posso ter me perdido também, aí vocês me perdoem. Que isso, deixa disso. Bom, eu sei que a gente está caminhando ao nosso fim, mas ainda tem o chat está participando bastante sobre dentro do debate. A própria questão que o André Rufino e a Anaísa trouxeram acerca da dublagem é uma característica mais próxima ao Brasil, especificamente, e o quanto a cultura da dublagem no Brasil se tornou um universo próprio, um universo consolidado na aproximação de mídias outras ao nosso país, né? O abrasileiramento, né? A brasileiração das frases. Tem um momento em uma saga específica que o Luffy é chamado de Luffimose aqui na dublagem, por exemplo. E entre muitas outras coisas, né? O uso, como o colega destacou aqui, o Silvio Santos aparecendo. O Silvio Santos, ele, não sei se o Oda conhecia o Silvio Santos quando ele escreveu aquele momento da série, mas no Brasil fizeram essa aproximação. E aí tem 300 coisas que tu falou que dá para a gente fazer um caminho aqui. Acho que a grande tristeza desse bate-papo é evitar falar demais a gente aqui que está apresentando, né? E ouvir mais quem tá entrevistado. Tem um elemento da tua fala, do teu trabalho, que ele vai ao encontro do Goffman, lá quando ele fala da representação do eu, que é deixa eu trazer certinho, que é o cenário, esse equipamento expressivo que constrói uma fachada em relação à identificação do ator, né? Que é essa própria construção imagética, um cenário, ele descreve uma teatralização dos indivíduos como forma de representar estes indivíduos de forma realista ou não a um público imaginado. De forma consciente, uma construção narrativa não necessariamente verídica ou verossímil. Isso me despertou esse sentimento. Mas calando a boca um pouquinho, eu queria destacar, antes de passar para o nosso chefinho, o Daniel ele trouxe algumas questões durante o chat. Primeiro, ele queria saber se tu já leu Utopias Piratas, do Peter Wilson, e o que tu pensa dessa visão do pirata como uma espécie de homem livre das fronteiras nacionais. É algo que tu trouxe durante toda a tua fala, mas fica à vontade caso queira retornar. Ele também quer saber das tuas fontes, e aí eu te convidaria para falar da construção do teu trabalho em si, como forma de dar esse panorama para quem se interessa pelo tema. Muitas questões acerca da produção de mangá apareceu aqui, tu destacaste o Death Note em algum momento, as inspirações. Inclusive, apenas um adendo. Quem concorda com o Kira, por favor, reveja seus conceitos. Né? Enfim, passo para o Matheus, por favor, fica à vontade, chefinho, faça suas questões. Obrigado, gente. Primeiramente, parabenizar, né, o André pela fala dele, excepcional. Eu não sou uma pessoa que lê anime, que vê anime, que lê mangá. Eu estou muito alheio ao universo todo. Tanto que eu falei assim, vamos ver o que o André tem a dizer, né? E assim, confesso que fiquei muito empolgado, assim, com muita coisa, né? Enfim, e achei muito, muito legal mesmo. Sobretudo para mim, assim, que tô de um público muito fora, né? Mas o que eu queria só destacar, não é bem uma pergunta, é mais uma colocação que eu, né, pressenti assim, no momento da sua exposição, que eu acho que, André, ajuda a gente a justificar um pouco
do trabalho que a gente faz com a literatura dentro da história, sabe? Porque eu acho que é um desafio constante para a gente meio que justificar isso para o campo e também justificar para a gente mesmo, né? Porque eu, como um historiador, vou parar de estudar as fontes convencionais para estudar ficção, né? Ou seja, chega um momento que eu acho que até nós, enquanto pesquisadores, nos perguntamos sobre isso, né? E eu acho que o seu trabalho, André, é a demonstração dessa importância, entendeu? Quando você mostra para gente como que pelas vias ficcionais um imaginário se tornou mais potente que o real, isso aí, gente, já é motivo para a gente estudar literatura até falar que chega, né? Porque o que a gente está identificando aqui? Existem comprovações históricas, existem documentação, existe enfim, uma tonelada de informações sobre, mas nada disso importa. A narrativa ficcional ganha uma dimensão tão grande que você pode trazer 1 bilhão de documentos falando os piratas não tinham papagaio no ombro. Mas não importa. Não importa, as pessoas continuarão defendendo isso por uma composição narrativa e, obviamente, ficcional. Você trouxe exemplo aí, desde o Cruzoé no século XVII até outros exemplos hoje. Então, assim, é muito interessante como que, a partir dessa percepção da literatura, a gente dá conta de explicar fenômenos extremamente complexos. E aí não só a questão da pirataria, né? Você pega, por exemplo, N casos, sei lá, da história brasileira, é isso. Nós temos um desenho do que foi a Inconfidência Mineira, nós temos um desenho do que foi a independência do Brasil, do que é a composição brasileira, o que foi a colonização, e muito disso vem pela literatura, né? Vem pela literatura. A gente pode trazer uma tonelada de documentos que não convence. Não convence, né? A gente pode falar 1 milhão de vezes, gente, não teve cavalo branco no 7 de setembro. Mas não adianta, porque isso já está no imaginário brasileiro, né? Então, assim, eu acho que o seu trabalho, né, falando como alguém que realmente não conhece nada do universo, me chama muita atenção para esse lado, né? Ou seja, eu acho que é uma justificativa excelentíssima para a força do trabalho que a gente faz enquanto historiadores do ficcional, né? É isso que eu acho, assim, para mim, que é o grande mote, né? E a Maria Luísa fez um comentário também até, né, extenso, bem elaborado, né, comentando sobre a importância de se pensar essas aproximações entre realidade e ficção, né, literatura e história. E aí eu acho que essa minha fala vai um pouco ao encontro do que ela tentou colocar também, né, que é como que essa interdisciplinaridade traz um enriquecimento enorme para essa concepção do imaginário histórico, né? Enfim, não só para a questão do pirata, mas no geral. Então era mais esse ponto. E parabenizar, né, o André pela fala, pelo trabalho, também o Gabriel e a Maristela aí pela mediação, tá sensacional. Antes de devolver ao André, essa percepção que o Matheus trouxe, um personagem da nossa ficção brasileira chamado Anjo Gabriel, representado pelo ator Vitor Leal na peça de teatro Hermanoteu na Terra de Godard, falou: existem verdades mais verdadeiras que a própria verdade. E é um pouco dessa percepção, que é uma coisa chula que eu estou fazendo, mas nos dá a dimensão do que a gente está se propondo, que é compreender, mesmo que de forma panorâmica, pelo menos dentro dessa conversa, mas o trabalho do André aprofunda isso de maneira bastante consistente, que é o poder da representação, a importância de compreender esses imaginários e essa construção, de novo, milenar de uma representação imagética. Como é a figura do pirata, como o que a gente tem hoje não nasceu hoje, ele é fruto de um multifacetado espaço de representação. E aí, eu passo para a Maristela, caso ela tenha alguma questão a contribuir, queira, fica à vontade. E aí o André faz a sua última questão para a gente caminhar para o nosso encerramento. Estamos estourando o nosso horário, mas o papo está ótimo e, como concordo com a Cleo aqui, a tristeza é quando acaba. Maristela, por favor.
Tá. Não, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer por poder participar desse bate-papo, né? Trocar ideia aqui com vocês. É muito legal, né? Mas é isso. Obrigada. Tá ótimo. André, por favor. Boa tarde. Bom, mais uma vez agradecer. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá. Mais uma vez agradecer a essa possibilidade. E sobre aí essas últimas questões que foram levantadas, o Matheus acho que disponibilizou lá o artigo. E eu sou muito ruim nominalmente de ficar citando aqui tudo que a gente usa, porque inclusive na tese, então, que são 10 páginas só de referência, mas tem algumas obras que, quando fala de pirataria, particularmente, que eu me atentei mais quando eu quis trazer essa ideia dessa própria ambiguidade narrativa, como eu já citei aqui, o Marcus Heidegger, o Peter Lannibal, outro amigo citou também o Peter Wilson, você tem o William Wood, você tem alguns autores que o Colin Woodard, você tem alguns autores que trabalharam sobre essa perspectiva de identidade para a figura do pirata, nesse momento, claro, desse pirata específico. Então, lá na tese, né, que deve já estar em domínio público ao repositório da própria FRJ, inclusive tem um título que eu particularmente acho muito legal. Homens Mortos Não Contam História. Eu acho isso fantástico. Modéstia à parte, foi um excelente título. Mas tem muita referência de momentos específicos. Então eu vou resgatar uma galera da antiguidade, resgatar uma galera da história política, da história social, uma galera da historiografia militar também. Aí é um background que eu trago. Essa galera, por exemplo, que eu citei agora, são mais historiadores que têm uma percepção também da própria figura política, mais de confronto intenso, conflito e confronto. Então, as fontes são mais amplas. Quando eu estudo o quadrinho em si, eu bebi muito de outras produções acadêmicas, também recentes, muito interessantes, que também estavam falando disso, inclusive dos pesquisadores da UFRJ, uma Elis... Eu sou ruim, gente, acho que eu vou abrir o arquivo aqui só para dar uma olhada, perdão. A Eli Amada ela fez uma obra muito interessante sobre a Era Edo e o Japão contemporâneo também, falando sobre a questão do multiculturalismo. Aí ela faz uma transposição utilizando também o Death Note, inclusive ela se debruçou sobre o Death Note de uma maneira mais ampla. Tem a Janaína Espírito Santo, que também fala sobre mangás e uso público do conhecimento histórico, o Alexandre Barbosa, a Franciele Fantoni também, ela é federal de Santa Maria, também uma tese fantástica, uma dissertação, perdão, mas fantástica, fala sobre a figura do feminino nas obras de mangás, também a figura, se ela especificamente fala, inclusive, do One Piece, ela fala como que a figura do feminino na personificação das protagonistas, da Robin e da Nami, como que isso é lidado em todo o ambiente de construção social, oriental, machista, em determinado, né, um viés assim, muito, muito patriarcal, onde a figura da mulher ela e aí o ambiente de mangá é extremamente isso, muito sexualizador da figura feminina, e você tem assim mangás que são até destoam do ambiente que se propõe a criar na narrativa, porque se preocupa mais em sexualizar as personagens femininas ou não trazer profundidade para elas, né? Ou delegar determinada função não tão importante assim para o enredo. Aí o One Piece também tem, claro, esses viés, essas problemáticas todas sexualizadoras, mas também ele, em determinado momento, ele vai e volta, ele dá um ponto legal, ao mesmo tempo ele também dá uma vacilada, assim como toda essa construção, essas problemáticas que ele está falando. Então, são obras bem interessantes. São registros acadêmicos, são pesquisas que ainda estão desenvolvendo, porque, como a Maristela, se não me engano, que comentou, é um campo ainda muito novo, né? Você falar de mangá, você falar de história em quadrinho, não que a história em quadrinho seja nova, mas se projetar ao estudo acadêmico, a um olhar técnico, teórico, a um olhar de pesquisador, e utilizar essas obras para ir além da própria obra em si, né? Como
um objeto a ser observado, a ser perguntado, a ser questionado, são coisas ainda muito, muito fortes. Então você tem, por exemplo, hoje alguns grupos muito, muito interessantes de pesquisa de quadrinhos, né? Tem um no Instagram, o Nupec, se eu não me engano, eles são de Maringá, agora eu posso estar errando, eles são da UEM, se eu não me engano. No PEC é do Mato Grosso. Do Mato Grosso, perdão. Mas tem outro grupo que também faz parte lá da UEM, que eu sei. Então você tem uma galera muito interessante, tendo uma produtividade de pesquisa com o foco nessas abordagens, com essas fontes que a gente está trazendo aqui. E não só historiador, não. A galera da literatura, a galera da filosofia, a galera de outros campos, né? Outro dia eu vi um artigo, eu sou péssimo com o nome, peço perdão, que era uma menina fazendo mestrado em ensino de química, que ela utilizava um mangá chamado Dr. Stone, alguma coisa assim, que fala sobre ciência, como que assim, uma aplicabilidade disso em sala de aula para ensinar química. Então, assim, você tem ferramentas interessantes de pesquisa que podem se desdobrar com essas mídias que a gente está tendo, que ainda tem contato hoje em dia. Então, quem quiser ali, fique à vontade para ler o artigo, e daqui a um tempinho, acredito eu, já deve estar disponível no site do repositório das teses da UFRJ. E aí vocês podem ler a tese também à vontade. E, claro, tem também as participações que às vezes eu faço uns recortezinhos e falo numa comunicação, faço um curso ali. Eu também gosto muito dessa proximidade com a literatura e história. Eu já dei um mini curso, inclusive, pelo Jerry List, aí voltando mais para a antiguidade, falando da visão da pirataria em Homero, que também é muito interessante ver essa ambiguidade que o próprio Odisseu tem na Odisseia, né? Ulisses tem na Odisseia, quando ele fala das atividades dele, ele fala de uma maneira benevolente, de maneira legalizada. Quando alguém faz a mesma coisa que ele, é um pirata, é um bandido. Então a percepção do eu e do outro também nessas obras antigas é muito interessante. Então, assim, tem coisas aí para a gente falar ainda bastante, tem muito pano para manga aí nessas obras todas, tem vários mangás que sempre estão trazendo discussões interessantes também. O Matheus colocou o curso ali, a figura do herói em Homero também, essa figura, e tem o curso, mas eu fiz uma comunicação sobre pirataria em Homero, eu acho também. Eu posso estar doido. Enfim, agora não me lembro, nem porque a gente faz tanta coisa. Foram dois cursos, amigo, pro pessoal, né? Porque tem um curso sobre Homero e tem um outro curso sobre a questão da pirataria. Então foi isso. Então não tô tão louco tem assim. Muitas então, horas de André para todo mundo. Pois é, ainda tem um monte de coisa aí. Mas é isso, então eu só queria mais uma vez agradecer imensamente ao tempo que vocês estão disponibilizando para me ouvir e para ouvir a todos nós, a oportunidade de falar, sempre gosto muito de participar de todos os eventos que o Jerry me proporciona, muito feliz de estar com pessoas que eu gosto, muito feliz de estar com essas pessoas particularmente aqui, que muitos são caras, né? O Gabriel, o Matheus, então eu tenho contato maior, eu tenho contato há mais tempo. E ouvir a Maristela também foi super interessante, quero logo fazer parte, inclusive eu ser o debatedor, quando ela for a entrevistada, faço questão disso, de fazer essa troca aí, porque as possibilidades são maravilhosas. Quem não acompanha o Jerry List, acompanhe, tem o YouTube, tem o YouTube, o grupo de pesquisa, né, para os pesquisadores de História e Literatura, e tem as jornadas. A gente acabou de fazer uma jornada fantástica, que teve mais de 40 simpósios, então teve uma participação bem grande da comunidade acadêmica em geral, temas variados, não é só história em quadrinho, tem temas variadíssimos e muita coisa boa, muitos cursos legais, mini cursos legais. No YouTube tem vários mini cursos disponibilizados lá. Então, nos vejam, nos ouçam, nos acompanhem. É sempre isso. O Instagram também. O Instagram é uma ferramenta de informação do grupo fantástica. Então, mais uma vez, só agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu não sei se vocês vão falar mais alguma coisa. Bom, tu fizeste as vezes de apresentador, então eu vou resumir aqui o meu papel. A agradecer a quem nos assistiu. Eu quero
quero dizer que esse bate-papo me emocionou mais que o discurso do Barba Branca em Marineford. Foi lindo. Estou muito feliz pela nossa troca aqui. Agradeço muito a Maristela. Não te conhecia e eu assumo esse erro, porque você é maravilhosa. Temos todos que participam do nosso projeto, das atividades, continue com a gente no grupo. Muito obrigado de verdade. Agradeço novamente ao André pelo aceite, pelas trocas de sempre. Se tornou um amigo em tão pouco tempo e é uma pessoa muito querida. Ouvir o trabalho dele, não é a primeira vez que eu escuto ele falando, mas é a primeira vez que eu leio o trabalho dele e foi muito gratificante e muito importante, tanto ao nosso debate quanto à minha formação individual, porque eu assumo que é para isso que eu uso esse bate-papo. Agradeço ao meu chefinho que está aqui, estou sorridente, lindo como sempre, fazendo às vezes da técnica aqui, cuidando sempre muito bem do G-Slit, que é o grupo que mais cresce nesse Brasil. Por favor, continue nos acompanhando nas nossas redes, no nosso YouTube, no nosso Instagram. O G-Slit ninguém para, a gente está aqui para produzir. Eu agradeço as quase 70 pessoas que estiveram assistindo aqui com a gente. Os bate-papos têm tido números ótimos, que nos faz continuar com esse projeto, é uma coisa extremamente gratificante. A jornada teve as suas centenas de pessoas participando também. G-Slit já tem os seus mais de 10 mil seguidores no Instagram, isso não é coisa pouca. Quer dizer, a gente está aqui para ficar produzindo, para ficar trabalhando, para ficar em contato. Muito obrigado a todos e o meu boa noite a quem nos assiste.